felicidade! A igreja tem novo Papa, Leão XIV, e todos nós, o mundo católico, 1,4 bilhão de católicos do mundo inteiro, está celebrando. Que coisa extraordinária! É uma noite feliz, é um dia feliz esse que nós estamos vivendo, e aqui na programação da Canção Nova a gente dá mais uma parada para, primeiro de tudo, celebrarmos. Hoje é dia de celebrarmos, e também para que a gente aprofunde agora um pouco mais o nosso conhecimento a respeito da figura, da pessoa do novo Pontífice Máximo Romano. Tenho um imenso prazer de estar aqui acompanhado hoje de convidados muito especiais nesta programação da Canção Nova. Quero agradecê-los já imensamente por essa presença aqui conosco. Eu vou começar dali da ponta. Padre Rafael Siqueira, doutorando em História da Igreja. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Boa noite a quem nos acompanha de casa também. É um prazer enorme estar aqui, uma alegria, uma honra, sobretudo nesse dia. Muito obrigado. Aqui, mais uma vez, cumprimento o Monsenhor André Sampaio. É de casa aqui, é de casa. Eu acho que eu já estou prata da casa, né? Doutor em Direito Canônico, vigário episcopal da Arquidiocese do Rio de Janeiro. É um dos nossos analistas aqui oficiais já, tá? Quem mais ainda? Padre Ricardo Cardoso, doutorando em História da Igreja da Arquidiocese de Évora, Portugal. Bem-vindo também. O senhor também já está bem frequentador aqui. Obrigado mais uma vez. Eu também agradeço o convite de estar aqui neste painel, que é lusófono, de alguma forma, entre o Brasil e Portugal. E vamos ver o que é que poderemos aqui acrescentar sobre esta grande novidade que temos. Eu vou deixar a primeira palavra completamente, inteiramente livre para os senhores. Como se sentem neste dia? Como estão? Eu hoje acho que vou falar pouco, porque é com dois historiadores, né, é o bendito é o canonista no meio dos historiadores. Mas, Reinaldo, a escolha do nome Papa, né, do Papa Leão XIV. Leão nos invoca exatamente a dimensão de uma preocupação com a área social. Recordando os outros papas que também utilizaram esse nome, é um Papa que vê a questão social, até porque os agostinianos têm como objetivo e missão a evangelização através da pastoral, da ação social, da evangelização no mundo. Então, eu acho que nos traz e nos remete a essa preocupação com a ação social. Leão também nos traz e nos remete a uma dimensão da espiritualidade. E, por fim, a devoção mariana. E, obviamente, observamos já na saudação inicial a referência à festa de hoje, Nossa Senhora do Rosário de Pompeii. Então, trago, assim, esses 3 pontos que eu acho que os nossos historiadores vão poder aprofundar mais, correlacionando com os papas que já utilizaram o título, o nome de Leão. Fiquem à vontade, os senhores, mas eu quero saber como se sentem também neste dia com o novo Papa, hein? Eu vou dizer que vibrei muito quando ouvi o nome Leão, justamente por aquilo que o Monsenhor André Sampaio falou, que, aliás, ele falou aqui que não vai falar porque nós somos historiadores, mas o Papa é canonista. Não se esqueça que o Papa novo é canonista. Olha, a alegria de nós canonistas é imensa. Vocês não podem ter noção. Você pode dizer, tem um lugar de fala agora. Sim. Canonista, a gente... E me remeteu, claro, a Leão XIII, tudo isso retomo, essa questão social, mas alguém prático. Leão XIII foi um homem prático, que no meio da segunda Revolução Industrial, foi um período ali da Belle Époque, onde muitas tecnologias estavam nascendo, onde o mundo começa a ter luz elétrica. Devemos lembrar que foi o primeiro Papa filmado da história, foi Leão XIII. Então, é um Papa como a gente estuda aqui na Universidade Gregoriana, de mudança de época. Leão XIII também, há de se dizer, era um diplomata de carreira, ou seja, alguém que sabia dialogar com o mundo. E o Leão XII, que para nós brasileiros é especial, porque foi Leão XII que reconhece, da parte da Santa Sé, o Brasil como uma nação independente dos nossos irmãos portugueses. O faz depois que Portugal faz, para que, ou seja, também não tivesse nenhuma rusga. Leão XII era um diplomata de carreira também, ou seja, alguém que tinha esse diálogo. E o primeiro Leão, o Leão Magno, é conhecido por aquele episódio de Átila e os Hunos, ou seja, alguém que teve que dialogar com uma pessoa estrangeira. E tem tudo a ver, eu penso, com o nosso querido Papa Leão XIV. Pacificador. Eu começava primeiramente por Leão Magno,
seja, a verdade é que quando ouvi o nome Leão, fiquei como o padre Sequeira dizia, vibrante. Para um historiador ouvir Leão, quase que era algo que já pensaríamos nunca mais ouvir. Aliás, a semana passada eu tinha comentado com alguns colegas que havia nomes de papas que eu julgava que não iríamos ouvir no futuro, porque parecia que já não faziam parte da nossa linguagem. Era Leão, Pio, Urbano, são nomes de grandes papas, mas que pensava eu que tinham entrado em desuso, como outros nomes também entraram em desuso. Mas a verdade é que quando ouvi Leão, eu fiquei petrificado, porque, por um lado, já não esperava este nome, aguardava sobretudo nomes de papas posteriores ao Concílio Vaticano II, e por outro lado, olhando tudo o que foram os legados deixados pelos papas Leão que existiram na história. E tocava primeiramente no Leão Magno, que o padre Sequeira acabou de apresentar. Porquê? Porque o Leão Magno, nós conhecemos por este episódio aqui em Roma, é primeiramente um bispo de Roma muito amado pelo povo romano. Isto é importante ter em conta, porque primeiramente o Papa será e exercerá a sua função como bispo de Roma, e por isso há aqui este vínculo que no fundo já se estabelece, e também no seu discurso ele faz esta aproximação à sua diocese com a cidade de Roma, que é a sua diocese. Mas ao mesmo tempo, como dizia o padre Sequeira, há aqui um elemento muito interessante, que é o Papa Leão Magno, que é o primeiro Papa Leão, é o homem que, quando o Império está em decadência, o Império Romano estava a cair e havia toda uma situação de mudança epocal, ou seja, a sociedade, o mundo estava em transformação, estava em convulsão, e muitas das vezes até cenários de grande desolação, de dor, de conflitos. Este homem é o homem que vai fazer pontes. É o homem que consegue evitar a destruição da cidade de Roma. É o homem que consegue dialogar, no fundo, com uma série de realidades e tentar encontrar para o seu tempo, que era um tempo já diferente, um tempo perturbado, soluções e respostas. Ora, quando eu ouço Leão e me recordo de Leão Magno, eu penso, bom, então começamos muito bem, porque no fundo é um homem que já está a remeter àquele primeiro Leão como ponte, como elemento de encontro entre uma sociedade ou sociedades que poderão, neste momento, precisar de uma resposta diante das suas convulsões. E, por fim, só terminar, de tantos Leão que existem, acabar com o Leão XIII, que no fundo também é o homem que olha para o mundo do trabalho, do mundo da periferia, porque é o homem que dá as respostas sociais precisamente ao mundo operário, ao mundo dos trabalhadores, ao mundo que estava muito esquecido. Ora, o mundo da nossa vida comum, a maior parte dos nossos católicos e a maior parte dos cidadãos do mundo vivem este mesmo mundo, tocam este mundo da fábrica, do campo, da agricultura, do escritório, do seu local de trabalho. No fundo, esta missão que se calhar passa por aqui também, neste dinamismo, onde nós também nos santificamos, que é no trabalho. É interessante essa correlação que o senhor faz exatamente, porque parece que a gente relê, né, o Leão Magno dentro do contexto atual, né? Um mundo conturbado, um mundo em desafios, um mundo com guerras, a necessidade do diálogo, da escuta, de um posicionamento, né, da Igreja e, obviamente, do Papa com relação a tantas questões desafiantes, desafiadoras que encontramos hoje em dia. Então, realmente nos traz uma alegria escutar, né, o título de Leão para o novo Papa, parece que dando essa continuidade, essa correlação a todas as atitudes históricas que Leão Magno realizou. E só dizer que o leão é um animal que ruge, que mete medo, mas este leão, quando chega à varanda de São Pedro, inicia as suas primeiras palavras com as palavras de Jesus no momento pascal, ou seja, logo após a sua ressurreição. Os primeiros diálogos de Jesus após a ressurreição com os discípulos é: a paz esteja convosco. Este leão que nós hoje vimos aparecer na janela de São Pedro, no fundo, é o leão que porta a paz de Jesus Cristo ao mundo. Eu acho que aqui já está uma grande chave de leitura.
porta a paz, mas ao mesmo tempo é muito corajoso. Já como bispo, como padre, se a gente for ver a vida do padre, do bispo e do cardeal Prévost, que é francês, não sei como pronuncia exatamente, ele era um homem de muita coragem e dizia o que tinha que dizer com caridade a quem tinha de dizer. Acho que a gente pode esperar isso do nosso Papa. Um homem de paz, diálogo, mas de muita coragem. O leão nos remete a São Marcos, né? O evangelista, exatamente, que no seu evangelho tem como símbolo o leão, essa voz que clama no deserto, né? Convertei-vos, endireitai os vossos caminhos. Então, acho que esse convite pascal também nos remete a esse converter-se, que é um processo, né? Conversão não é um estalo mágico, mas é um processo que vamos todos nós realizando a cada dia, né? Vertere novamente para o lugar correto. Acho que é um grande anúncio que tivemos hoje. Programa aqui com vocês. Eu tô numa aula, assistindo. Continuem, eu não quero nem ter. Mas como estava a dizer o Padre Rafael, também há aqui dimensão do leão de Judá. E que o Monsenhor, na sequência do que o Padre Rafael e o Monsenhor estão a dizer, o leão de Judá do Antigo Testamento, ou seja, esta coragem, e nós olhamos para aquela figura que quando apareceu à janela nos toca pela sua simplicidade, um homem tímido, um coração parece quase de avô, no bom sentido, e no entanto assume-se como o leão, olhando para aquilo que é no Antigo Testamento o leão de Judá, olhando para aquilo que são os legados dos papas leão. Resta agora saber qual dos papas leão é que o Papa, em qual deles se inspirou ou em quais deles se inspirou. De qualquer dos modos, olhando desde o primeiro até o 13º, temos legados extraordinários. Seria natural imaginar que a inspiração viria do último leão. E o que mais se poderia falar desse último leão, Leão XIII? Seria natural, pois, se a gente for ver os últimos papas, a inspiração é sempre, né, o anterior. O próprio Papa Bento XVI tinha se inspirado no famoso Papa esquecido, Bento XV. E certo que a inspiração deve ter sido Leão XIII, a gente vai ouvir a explicação oficial do Santo Padre, mas por todo o contexto social que parece um pouco espelhado com aquilo que a gente tem na mudança do 19 para o 20. Traz o nome também, né, nessa referência a Bento XV e também ao patrono da Europa, São Bento. Então, essa correlação do ora et labora, né, da oração e do trabalho. Era um homem de grande espiritualidade, mas também de um grande trabalhador que realizou tantas coisas. Vamos a ver, o Papa Leão Magno apanha ao final do século XIX, inícios do século XX, que ainda não tinha assistido à Grande Guerra Mundial, a Primeira Grande Guerra, mas os ventos que se sentiam, quer da parte da filosofia, dos pensadores da altura, das ideologias, já se suspeitava no ar aquilo que era a ameaça para a humanidade. No fundo, viam-se os grandes pensadores de correntes e de ideologias que iriam depois portar tudo isto à Primeira Guerra Mundial. E nós, no fundo, o que estamos a viver, ainda agora que se começava o conclave, estava no Paquistão e na Índia a iniciar-se outro conflito. Quer dizer, nós vimos que por todo o lado vão pululando, vão surgindo estes conflitos e efetivamente, numa sociedade em que a ideologia parece cada vez mais assumir um especial destaque e angariar pessoas de todas as formas, nomeadamente através das formas mais simples, que é nos telemóveis e tudo, no fundo o que nós estamos aqui a ver é que também é um homem que nos pode dar aqui uma indicação, uma resposta, numa mudança de sociedade como nós estamos a assistir. Lembrando também que Leão XIII trouxe o tomismo de volta à discussão na igreja e incentivou os congressos eucarísticos. Então vamos ver aí. Eu mencionaria exatamente isso aqui agora. Restaurou o tomismo como base da teologia católica, não é? Inclusive tem uma encíclica a esse respeito, a Aeterni Patris, promoção da filosofia tomista de São Tomás de Aquino. Tem aqui também a das encíclicas dele, a mais conhecida, Rerum Novarum, sobre
a ação social da igreja. E tem também uma outra aqui importantíssima, Libertas Prestantissimum, que diz respeito à liberdade humana e seus limites, um tema atualíssimo. Né? A devoção ao Sagrado Coração de Jesus, vamos aqui sublinhar, que é própria desse pontificado de Leão XIII. Temos muitas sinalizações aqui na escolha desse nome e alguma ligação já com o ser agostiniano também. Muitas coisas se unem aqui. Aliás, quando um Papa escolhe um nome, já aí está a dar uma resposta a toda a Igreja e ao mundo daquilo que é o seu programa. Por isso o nome é sempre programático. E ao ouvirmos a Leão XIV, nós percebemos automaticamente muito daquilo que será a chave de leitura para o seu pontificado. Bom, é exatamente isso. O nome, né, que o Papa se apresenta, ele é emblemático e, ao mesmo tempo, ele é programático. Então, nos traz aí sinais importantes que foram colocados pelos nossos historiadores, por aí que devemos permear realmente. A gente falou até agora um pouco de Leão. Os papas escolheram este nome e o que isso pode significar. E esse bloco já está se esgotando. Eu sei que a gente vai voltar novamente a isso aqui, mas no próximo a gente já vai ter outro tema e nos outros próximos blocos também. Vamos falar sobre os primeiros sinais que o Papa deu em sua apresentação. Vamos falar sobre o ser agostiniano, o que esse carisma que carrega o novo Papa pode trazer também para a vida da Igreja e ainda sobre tudo que se comentou nesses últimos dias, tudo que se imaginou que aconteceria, as perspectivas, as apostas todas. A igreja quebrou a banca, eu acho. Eu acho que a igreja... Então, nós vamos para o intervalo, a gente volta já na sequência do programa, continuando aqui hoje, conhecendo um pouco mais do nosso novo Papa. Um dia para entrar para a história, e por falar em história, a gente está acompanhando uma imagem histórica. O primeiro Papa a ser filmado na história chamou-se Leão XIII. Este que você está assistindo aí, provavelmente, a grande inspiração para a escolha do nome de Leão XIV, escolhido hoje pelo Colégio Cardinalício, o novo Pontífice Romano. E neste bloco a gente retorna aqui agora e eu vou pedir aos nossos convidados que me tragam os principais sinais que já deu Leão XIV desde a hora do seu surgimento. Vamos lá, Monsenhor André. Eu começo da fumaça, né? Fumaça, quando sai a fumaça branca, né? Essa expectativa, quer dizer, o mundo inteiro olhando para a chaminé, né? Pensei que era só no Natal, quando a gente esperava o Papai Noel, que a gente olhava para a chaminé. Mas todos ali em atenção àquela fumaça, sinal de que os cardeais chegavam a um consenso na eleição de um novo pontífice. O mundo parou. A ansiedade era imensa, as pessoas ligando, mandando quem é. Eu falei, gente, não estou no conclave, eu estou em Roma, mas não no conclave. Então, da mesma forma como você, estou aqui aguardando a aparição na janela e o anúncio oficial. E aí, quando aparece, né, aquele homem, embora com o título de leão, mas numa simplicidade, de um afeto tão grande para com todos, que nos traz o anúncio pascal, que já falamos, né? Exatamente o anúncio da paz. A paz esteja convosco. Então, essa paz que já deve ser o marco inicial para trazer a paz aos nossos corações, em primeiro lugar. Depois, a paz nas nossas famílias, a paz nos nossos ambientes, para que essa paz possa, então, chegar até os confins do mundo, realmente sendo semeada por nós. Devemos ser instrumentos de paz. E lembrávamos também que, interessante, só para fazer, eu fui franciscano, né? Minha vida começou com os franciscanos, Ordem dos Frades Menores. Leão era amigo de Francisco, era o frade que acompanhava São Francisco em todos os momentos. Até tem uma passagem interessante, que Francisco diz a Leão, Leão, vamos evangelizar, vamos pregar. Ele pega o Frei Leão pelo braço, sai pela porta do convento, dá a volta, entra de novo e fala assim, obrigado, Leão. O Leão olha para São Francisco assim, a gente não ia evangelizar? Evangelizamos o amor, a fraternidade. Porque andar junto não é algo que é muito fácil. Então, exatamente, já dá tantos sinais tão bonitos o início desse pontificado e realmente a alegria de todos os católicos com o nosso novo pontífice. Senhores, mais sinalizações? Algo que me chamou a atenção foi o fato de que no meio do discurso, ele parou o discurso em italiano e começou a fazê-lo em espanhol, e fazendo referência à sua
antiga diocese no Peru. A gente sabe que ele é americano, é estadunidense, como queiram, mas ele também tem cidadania peruana. Ele tem essa dupla cidadania, né? Tripla, né? Agora ele é monarca da cidade do Estado do Vaticano. E ele parece que é um tipo que não se esquece de onde vem, ou onde passou, ou quais são as pessoas que estão ao lado dele. Então, isso é uma atitude muito nobre. Também me chamou a atenção a mesma referência que Francisco fez em 2013, ele também fez agora, ou seja, ele sublinhou o povo de Roma, que ele vai ser o bispo deles, embora seja pastor universal, óbvio, mas ele sublinhou essa questão do Papa ser o bispo de Roma. Então, isso já é um sinal para mim de continuidade, pegando, já que Leão é amigo de Francisco, ele também faz a continuidade com Francisco. Rafael, só até trazer essa informação. Na verdade, as pessoas até desconhecem que nós temos as famílias religiosas na igreja, né? Fundadas por São Francisco e assim por tantos santos, né? São João Bosco, os salesianos, Santo Inácio de Loyola, os jesuítas e assim por diante. Então, ele nasce nos Estados Unidos, mas entra para a família agostiniana e vai em missão para o Peru. Então, ele tem um momento inicial no Peru, depois ele volta novamente, se não me engano, para os Estados Unidos. Ele foi nomeado o prior da ordem agostiniana, né, que é, digamos, cabeça de toda a ordem agostiniana. Depois ele é nomeado bispo e também foi administrador apostólico. Então, ele foi bispo 2 vezes em 2 regiões e 2 dioceses diferentes. Até que então o Papa Francisco chama para trabalhar aqui em Roma à frente do dicastério para os bispos. Mas o coração, né, desse Papa é norte-americano, é peruano, é italiano e agora é mundial. E um detalhe, nascido num país não católico. Interessante, ele é o primeiro Papa norte-americano e é o primeiro Papa agostiniano. Sim. Várias questões muito interessantes. Uma delas é, de acordo com o que escutávamos e que eu já tinha refletido, é a questão da disponibilidade. Ou seja, um homem que nasce nos Estados Unidos e com um certo conforto, porque a vida nos Estados Unidos, todos nós sabemos que tem um nível bastante elevado, é um homem que está disponível para ir para a missão, para uma zona que não é fácil, ao mesmo tempo depois está disponível para ser a cabeça máxima da sua própria ordem, depois volta para... Ou seja, é um homem que anda constantemente em movimento de acordo com o que lhe é pedido. E por isso também o chegar ao Sólio Petrino, como Papa, reflete mais uma vez esta disponibilidade deste homem que se calhar poderia dizer que não e ter uma vida muito mais tranquila, mas assume sobre si, sobre os seus ombros, uma carga e um cargo que não são nada fáceis. Quando ele aparece, né? Sim. Isso era muito claro, a emoção de estar ali, de assumir essa função, que não é nada fácil. E depois o discurso dele, já falámos aqui várias vezes, primeiramente usa as palavras de Jesus logo após a ressurreição, ou seja, a forma como o Senhor saudava os seus discípulos. E esta forma demonstra-nos, não só por estarmos em tempo pascal, é óbvio, mas também demonstra-nos a forma como ele encarna no seu coração a palavra de Deus e a novidade dessa mesma palavra e o que ela mesma significa para cada cristão. Ou seja, é extremamente bíblico na forma como saúda todo o povo de Deus e o mundo. E depois a questão de fazer perceber que esta paz com que ele nos saúda não é uma paz que o mundo dá, mas é aquela paz que nós sabemos que brota do coração de Cristo, porque só esta é a verdadeira paz que cada homem e cada mulher procuram e encontram na sua vida. As demais paz podem ser, ou pazes, se quiserem dizer, podem ser demasiadamente podres, no sentido muito, muito frágeis. E isso temos sido testemunhas dessa fragilidade da paz. Mas ele, como Papa, como representante da Igreja, também mostra ao mundo esta mesma realidade de uma paz que a Igreja tem para anunciar a este mundo, que muitas das vezes está numa fragilidade na sua convivência. E várias vezes ele vai referindo a questão da paz, ou seja, insiste muito nisto, e é óbvio porquê,
porque ele sabe que o seu pontificado vai estar marcado com isto, porque também já o final do pontificado do Papa Francisco esteve marcado com esta fragilidade da paz no mundo e esta escalada, este recorrer às armas, ao conflito, e várias vezes, de certeza que cada um de vós também vos chamou a atenção, disse várias vezes para não termos medo. É muito interessante porque no mundo, se perguntarmos ao comum dos mortais, que somos nós e os nossos concidadãos, quando vêem estas notícias na televisão, muitas pessoas dizem que têm medo do futuro. O que é que está para vir? Quais são as dificuldades que nós e as nossas gerações vindouras irão encontrar? E este homem, depois de lhes falar da paz de Cristo, diz-lhe, a partir daqui não há medo. E depois fala de caminharmos juntos, como é óbvio, da questão da sinodalidade, mas mais do que isso, de nos sentirmos em unidade uns com os outros, a questão da fraternidade universal. É preciso termos em conta, já o Papa Francisco falava disso, mas que no fundo é a base do Evangelho, nós sentirmos-nos irmãos e em vez de entrarmos em rixas e em conflitos, percebermos que há algo mais. E isto é o que muitas vezes nos falta, é desconfiarmos uns dos outros, nomeadamente quando falamos em dimensões coletivas, macrodimensões, ou seja, países que desconfiam uns dos outros, quando o caminho deveria ser feito a par e passo uns com os outros. É interessante porque faz essa conexão dos pontificados, né? Não tenhas medo, non abbiate paura. João Paulo II repetia constantemente, né? E é exatamente ele que viveu terrores da guerra e dos conflitos da região. Então é interessante como a gente vai conseguindo costurar, né? Todos esses pontificados e a gente vê uma continuidade, uma linha de continuidade aonde desde lá de Leão XIII até os dias de hoje nós vamos conseguir entender a ação de Deus na história da humanidade. Isso eu acho que é muito bonito. Eu quero ressaltar também o gestual, eu quero ressaltar a jovialidade, a comunicação visual que ele traz. Lembra algo? A mim lembra-me duas coisas. Primeiro é que aparece com as vestes de Bento XVI. Na verdade, ele retoma as vestes papais, né? Papais, exatamente. Sim. A museta, a mursa, papal e a estola. Essa estola é secular. Exatamente. Né? Foi utilizada por vários papas. Nós olharmos, né? Até, lembra, João XXIII utilizou, Paulo VI utilizou, João Paulo I, João Paulo II, Bento, e agora nós temos nosso querido Papa Leão XIV. Mas também aqui João Paulo I e João Paulo II. Se nós virmos as imagens de João Paulo I e João Paulo II, eram homens que, no fundo, não sei se pela sua fisionomia, mas quando o vi, parecia-me ao João Paulo I ou João Paulo II. Porque João Paulo I era um homem tímido, mas ao mesmo tempo de um sorriso fácil. E o Papa Leão o que demonstra um sorriso fácil, no sentido não do ponto de vista positivo, ou seja, facilmente aquele sorriso se esboça para nós e nos contagia, e também um homem emotivo, porque se nós estivermos atentos, vimos que houve um momento, quando ele confronta o olhar com a multidão, sim, ele emociona-se. E quem estava acompanhando de casa, pela televisão, percebeu isso mais que quem estava na praça. É porque a câmera fechou exatamente nesse momento. Exatamente. Que ele realmente dá quase um suspiro, né? Olhando a multidão que o saúda, que o acolhe, que o abraça. Imagina você colocar-se nas vestes, né, do nosso querido Papa. É uma grande emoção, uma grande responsabilidade. Eu imagino que para ele a imagem da praça o recordou o mundo católico que o observava. E aquilo realmente o emocionou, não é? E ele realmente suspirou forte. Eu percebi olhando de perto. E ele fez questão de o dizer, ou seja, porque ele diz que a Igreja, no fundo, continuando aquilo que os papas anteriores, o que nós estamos a dizer, no fundo, é isto, não há uma ruptura com nenhum, porque muitas vezes ficamos apenas pelo anterior, por os últimos dois papas, ou os últimos 3 papas. A questão é que há aqui uma continuidade maravilhosa que estamos a ver, porque ele vai buscar sinais dos diferentes papas e quase que faz uma síntese, e isto é maravilhoso, e ao mesmo tempo ele dizer que ninguém está de fora da Igreja e que a Igreja, tal como esta praça,
o sinal da colunata, também a Igreja abraça o mundo. Eu acho que isto é maravilhoso. Aquilo que o senhor ressaltou me lembrou um pouco Paulo VI também. Porque Paulo VI tinha muito essa visão da civilização do amor, da fraternidade universal. Me lembrou muito. Ele é um homem que fala também muito de pontes, né? Me falou o discurso, o gestual me falou muito de pontes. E talvez tenha trazido isso já de casa, porque o seu pai era veterano de guerra. E quem conhece a cultura americana sabe o que é um veterano de guerra, né? O que simboliza para o país. Com certeza ele ouviu muitas histórias e já tem esse anseio de paz, de casa. Trouxe isso de casa. Então me remeteu muito a isso. É que na cultura americana é aquele que dá vida pela sua pátria, é aquele que dá vida pela nação. Então, respeito ao veterano de guerra é algo assim fantástico dentro da cultura americana. Falo porque eu sou pároco da comunidade americana no Rio de Janeiro, então são os meus fiéis que lido com eles diariamente. Então, tem essa beleza. E outra coisa que deve trazer consigo, que é algo positivo da cultura americana, é disponibilidade de ajudar. Essa cultura de colaborar, ajudar. Então, você vê que alguém precisa de alguma coisa na situação X. E há uma mobilização muito grande. Os senhores perceberam que a imagem dele comunica muito e atrai? Os senhores perceberam uma certa semelhança ali com a imagem de João Paulo II? E mais que tudo, ele tem 69 anos, mas um aspecto jovial muito grande. E mais ainda, nesses tempos agora em que a igreja também analisa um diálogo, uma relação com as novas gerações, a imagem dele comunica muito e se comunica muito com essas novas gerações. Alguém concorda ou discorda? Traz a memória, eu não diria só de João Paulo II, obviamente nos recorda muito, mas me recorda também Bento, né, 16, me recorda também todos os papas que eu vi nessa mesma situação. Traz esse gesto, né, de paz, de fraternidade, de amor. Como Paulo VI dizia, né, ele se sente o pai deste mundo. Então, acredito que também o nosso novo pontífice seja, né, esse construtor de pontes, construtor de diálogos, que é algo que já veio sendo dito nas congregações gerais, né? As congregações gerais, os cardeais foram muito claros, e eu acho que a gente agora lê o resultado concreto das congregações gerais. Um homem tranquilo, um homem que construa pontes, um homem que nos vem falando inicialmente de paz, um homem que vem saudando, né, os menores, né, porque sua diocese no Peru, recordando os seus laços afetivos, o trabalho pastoral, a sua doação. Ele vem nos dando tantas informações tão importantes e realmente, eu acho que não só aos jovens, mas a todos nós, toca e tocou os corações. Rapidamente, os senhores se surpreenderam quando ele apareceu? Quando foi anunciado? Não. Não? Não, porque, como dizia, né, ele realmente vem concretizando aquilo que nas congregações gerais era dito. Ele não era um nome muito forte inicialmente. O nome dele começa a ser ventilado nos últimos dias, ele começa a aparecer, digamos, nos possíveis papáveis, mas não, se pensava em outros grandes nomes, na verdade, mas a gente sempre aprende, esse é o meu terceiro conclave, né, aquele que entra papa, sai cardeal. Surpresa? Também não fiquei surpreso, haja vista que uma vaticanista brasileira, ontem, nas suas redes sociais, como a gente diz no popular no Brasil, cantou essa pedra. Ela já tinha falado exatamente isso que o Monsenhor falou, que entra papa, sai cardeal, e que o perfil traçado era dele. Então, e ela não errou. Então, não foi surpresa para mim quando ela acertou. Este nome já nos últimos dias, como se diz, vinha sendo falado, ainda há bem poucos dias, tínhamos estado alguns colegas juntos e um dos nomes que se falava era precisamente o do cardeal Petrovski. O que é que acontece aqui? É que também temos de ver o seguinte, ele não era um cardeal qualquer. Todos os cardeais são importantes, mas é um homem que não só tem esta história dele, que é uma história familiar bastante diversificada e interessante, porque tem origens diversificadas, quer da mãe, quer do pai, nasce num outro continente, num outro país. Depois também as missões que
teve, as diferentes missões que teve nos diferentes continentes em que esteve, e termina como cardeal de um dos dicastérios mais importantes do Vaticano. Portanto, era um homem que estava a ser observado e, ao mesmo tempo, era um homem que tinha uma importância grande, nomeadamente nas escolhas dos desígnios das dioceses, né, de todo o mundo. Portanto, é um homem que, pela sua missão agora no Vaticano, ia conhecendo, pouco e pouco, a própria Igreja. Portanto, não era... E, ao mesmo tempo, conhecendo a Curia Romana, que também isso era necessário. Era uma das questões que se colocava, era que tinha de ser alguém que conhecesse de perto a Curia Romana, mas que não deixasse de ter tido uma experiência pastoral, ter tido uma sensibilidade que o tivesse tocado outras realidades. E, por isso, o Papa Leão consegue aqui conjugar um conjunto de variáveis que eram aquelas que as congregações iam apontando a pouco e pouco para se iluminar um pouco a escolha dos cardeais. Esse bloco aqui a gente esgotou um pouco. Aliás, a gente não esgotou, mas a gente precisa parar por causa do tempo. E dos próximos blocos já teremos também outras temáticas. O próximo, por exemplo, nós vamos falar sobre o que este agostiniano, primeiro Papa agostiniano da história, pode trazer de novo, de especial, de diferente, do seu carisma agostiniano para a Igreja. É um intervalo bem rápido. No coração da Igreja, nós agora não mais por dentro do conclave, mas nós já agora com o novo Papa entre nós. É o programa da noite de hoje, felicíssima, um 8 de maio que ficou na história. Já está marcado. E nós estamos nesse programa de hoje conversando sobre o novo Papa da Igreja, Leão XIV. E olha, está em festa toda a ordem agostiniana. Tem ramos diversos a ordem agostiniana? Alguém sabe me dizer aqui? Você teria os agostinianos calçados e chamados descalços. Sei porque no Rio nós temos 2 paróquias que é exatamente os 2 ramos, só que atualmente parece que estão congregando novamente em um ramo só, né, se eu não me engano, porque atualmente essa divisão que existia atualmente no Brasil, no Rio, forma uma única província. O que eu sei é que aqui, a Cúria Geral em Roma está em festa, e eu encontrei esses dias aqui nas ruas de Roma um frei agostiniano, frei Rodrigo Antônio de Jesus. E aí, agora, há pouco, entrei em contato com ele e falei, frei, onde é que o senhor está? Grave algo para nós agora no programa que estamos fazendo aqui, para saber como é que estão os agostinianos aqui na Cúria Geral. Inclusive, o cardeal, que foi eleito Papa, estava com eles lá nesses dias hospedado. E o frei Rodrigo gravou para nós. Olá, Ronaldo, boa noite. Que alegria, né? Que alegria. A igreja tem um novo Papa, o Papa Leão XIV, meu confrade, foi superior-geral da Ordem de Santo Agostinho. Durante a semana, em vários momentos, estive com ele. Para nós, uma emoção muito grande. Estamos muito felizes. Eu acho que foi, de fato, a inspiração divina, a ação do Espírito Santo. E as primeiras palavras do novo Papa inaugura, né, um tempo novo para a vida eclesial, para a vida de igreja, de diálogo com o mundo e com a sociedade. O que me marcou profundamente foi ele dizer que o mal jamais vencerá. Deus vence sempre, né? Deus vence sempre. Então, vamos rezar pelo novo Papa, vamos rezar pela igreja, amar a igreja, viver a comunhão entre nós, a fraternidade. Vamos rezar uns pelos outros. Esse momento é de muita graça, muitas graças, melhor dizendo. E nós contamos muito com a oração de todos da igreja para sustentar a missão de Pedro. Pedro que confirma os irmãos na fé. E Pedro hoje para nós tem rosto, tem voz de Leão XIV. Um abraço. Deus abençoe. Em outro abraço para o senhor. A ordem está em festa. Traz um novo frescor para uma ordem religiosa ter um Papa eleito? Deve ser uma grande alegria, né? Eu imagino que os agostinianos em Roma, no mundo inteiro, os colégios agostinianos, as missões agostinianas, as dioceses que estão os agostinianos estejam em alegria, porque realmente é o primeiro Papa agostiniano. Então, traz à tona exatamente aí esta ordem religiosa que tem o seu fundamento em Santo Agostinho, mas que nasce no século XII,
Então, uma ordem medieval, e aí os nossos historiadores poderiam falar melhor, porque é minha área canônica, eu não li a regra de Santo Agostinho. E eu quero conhecer, mas certamente vai despertar muito interesse agora. Com certeza. A ordem, né? Eu acho que até um crescimento vocacional para a própria ordem agostiniana. Sim. É muito interessante que a seguir a um Papa jesuíta venha um Papa agostiniano. Para quem não está muito dentro do assunto, é importante referir que na Igreja existem estes carismas, há pouco já o referimos, que cada carisma é direcionado para uma realidade, como vocação também, e no caso dos jesuítas é muito específica, e também no caso dos agostinianos igualmente. Mas o interessante é que estamos a falar precisamente de uma ordem que é considerada uma das ordens mendicantes, a par da ordem franciscana, a par da ordem dominicana, a par da ordem carmelita. E, portanto, estamos a falar de uma realidade de vida conventual e, ao mesmo tempo, estamos a falar de um Papa que era frade. Ora, os últimos Papas... dos últimos Papas, nós não temos memória assim recente de um frade que se tornou Papa. É verdade que ele era cardeal neste momento, mas a sua origem vocacional é de um frade agostiniano. E um frade agostiniano, neste caso, sabemos que é uma ordem mendicante e, portanto, que vive também o ideal da mendicância, do despojamento, da simplicidade. E isso já ouvimos aqui no balcão, na varanda de São Pedro. Por outro lado, embora a ordem agostiniana nasça na Idade Média, eles vão sempre buscar o ideal, não do seu fundador, que não é o caso, mas o ideal de Santo Agostinho, que é uma vida em comum. Aliás, Santo Agostinho é aquele bispo que, nos alvores da Igreja, nos inícios da Igreja, faz uma experiência de vida comunitária com os seus presbíteros, ele como bispo no Norte de África. E, portanto, é muito interessante que, no fundo, olhamos para o Papa Leão e sabemos que é um homem que faz uma experiência nesta ordem mendicante, nesta ordem com história, nesta ordem que se apresenta de uma forma bastante simples, até muitas vezes despojada em relação a outras ordens, e com este ideal também da vida em comum. E por fim, também dizer daquilo que me toca, é que é muito interessante que depois de um Papa Francisco que era jesuíta, venha uma ordem mendicante, assim, do nada, a ser chamada a conceder um dos seus filhos ao papado. E eu acho que isto também é um Eu vou lhe sinal fazer uma provocação, posso? Porque é interessante, nada a discordar, mas a gente fala de um frei, de uma ordem mendicante, de simplicidade, de despojamento, mas ele retoma os arreios papais, ele não vem com a simplicidade que Francisco se apresentou ao primeiro momento. Eu sei porque isso deve estar já no meio das redes sociais borbulhando. Então, como é que a gente pode falar de alguém que é mendicante, que é simples, mas se apresenta com todos os arreios pontifícios? Como eu posso interpretar isso, padre? É uma boa pergunta aqui, é do Monsenhor. Os canonistas são mesmo assim. Mas a provocação é muito interessante e a resposta, eu acho que também ela é bastante simples. A primeira questão é que, sobre as críticas de que será alvo, ainda há bem pouco tempo comentava com alguém que o papado sempre esteve sob críticas e que novos tempos surgem e que teríamos ainda mais esta purga que hoje em dia se faz. Nós estamos num tempo em que ninguém é adequado, ninguém presta. Apenas há uma casta que às vezes se salvaguarda, que é aquela que normalmente costuma julgar em público. Por isso, sabemos que qualquer Papa que fosse eleito, ou os que virão a ser eleitos, estarão sempre sujeitos a qualquer crítica. Por isso, a crítica estará. De qualquer dos modos, o tomar as vestes ou o renunciar a vestes não significa absolutamente em nada riqueza ou mendicância, riqueza ou pobreza. Pelo contrário, no fundo, o que importa é que o Papa seja ele mesmo.
Nós não podemos querer um Papa que venha imitar o anterior, porque nós não poderemos querer uma imitação, uma clonagem do Papa Francisco. Nem o Papa Francisco gostaria, nem o Papa Leão gostaria de o fazer, nem nós necessitamos disso. Nós precisamos de um Papa para os nossos tempos. Os tempos que agora vêm, 10, 20 anos do seu pontificado, não sabemos quanto é que Deus lhe dará de vida, mas serão tempos novos que já serão diferentes dos do Papa Francisco. E no fundo, as vestes, no fundo, não revelam absolutamente nada, porque até demonstram a simplicidade de um homem que se sujeitou àquilo que faz parte do protocolo, aquilo que faz parte do seu ser de Papa desde sempre. Como também nós, quando celebramos a missa, não pomos em questão as vestes que colocamos. Mas é exatamente o que o senhor coloca. Cada Papa é um Papa. Cada tempo tem o seu pontífice. Cada um é cada um. Não tem que ser uma imitação do outro. Eu acho que seria ridículo se usar, eu uso esse termo, porque não seria ele. Sem dúvida. Então não é a veste ou a possibilidade de utilizar ou não, né, certos, a gente chama de arreios pontifícios, que o faz mais ou faz menos. É isso que eu gostaria que as pessoas entendessem, que para nós a compreensão é fácil, mas a comparação seria certa. Mas aqui vimos uma liberdade interior muito grande, porque alguém que não tivesse liberdade interior ia tentar evitar tudo o que pudesse significar uma alteração. Ora, no fundo, o Papa Leão quer demonstrar uma liberdade interior em que usa aquilo que estava diante dele e que os mestres de cerimónias lhe pediram ou lhe sugeriram. Para além disso, há uma outra questão. Ele, como cardeal, eu nunca o vi vestido nos momentos mais importantes com o hábito agostiniano. Ele vestia-se com as vestes cardinalícias, ainda que pudesse vestir o hábito franciscano, o hábito agostiniano, como os franciscanos usam o seu hábito, ou os dominicanos. Portanto, no fundo, o importante é termos um Papa com uma liberdade interior. Um Papa muito fiel a si mesmo. Um Papa seguro de si mesmo. Um Papa que não se sente influenciado por o que os mídias possam dizer, o que é que os outros possam pensar, ou achar de que uma cruz ou uma moceta possam fazer a diferença daquilo que possa ser a sua simplicidade. A simplicidade do Papa Leão já foi manifestada quando ele apareceu no balcão. E eu acho que a coisa que cativa é essa liberdade que ele tem, essa coragem que ele tem de ser ele mesmo. Isso eu acho é fantástico. Eu quero trazer só mais alguns ingredientes, depois vocês continuam, tá? Estamos falando da ordem à qual pertence o novo Papa, a qual pertencia, que ele agora pertence a toda a igreja. Mas a ordem tem por lema Anima Una e Cor Uno in Deum, um só coração, uma só alma em Deus. O fundador não foi Santo Agostinho, não é? O fundador foi o Papa Inocêncio IV. Deixa eu ver, o ano foi 1243. Está presente atualmente em 50 países na África, América, Ásia, Europa e Oceania. São 2.785 frades, dos quais 1.999 são sacerdotes. Que mais tem aqui? Agora ficaram com menos um frade. Ficaram com menos, diminuiu, é verdade. Mas talvez vão ganhar muitos mais. E o atual superior geral é o Frei Alejandro Moral. Continuemos, por favor, padre. Eu acho difícil tirar ele da contagem. É preciso sublinhar que a quebra de protocolo era uma característica de Francisco. E a gente disse no bloco anterior, Leão ele é amigo de Francisco, mas ele não é Francisco. O cardeal Scherer já tinha dito isso, né, que o próximo Papa não seria a cópia do anterior. Sobre a ordem agostiniana, é interessante ressaltar que é uma ordem mendicante, que vive em comunidade, que tem uma liberdade interior, mas é uma ordem que, sobretudo a partir do século XVI, né, com a mudança, com o tempo do Renascimento, pelo menos assim a gente concebe na Universidade Gregoriana, é uma ordem com um espírito missionário muito forte. Desde o século XVI, a ordem agostiniana ela esteve presente na então recém-descoberta pelos europeus, né, que já estava lá, América, África e Ásia. Há de se dizer que, a partir do século XVII, eles tentam entrar nas impenetráveis China e Japão.
Eles ficam na China até o século XIX, mais ou menos. E uma coisa interessante é que eles passaram por momentos difíceis, sobretudo no final do século XVIII, onde os Habsburgos perseguiram a ordem agostiniana e eles não esmoreceram. Tem talvez alguma coisa a ver com Leão XIII, por quê? Os dois países onde eles ficaram muito fortes foram as Filipinas, na Ásia, e os Estados Unidos. Porque como os Estados Unidos não tinha nenhuma ligação com Casa Real, eles ficaram fortes lá. Aliás, eles são fortes nos Estados Unidos até hoje. E o Papa Leão XIII chamou um frade italiano, mas que tinha servido nos Estados Unidos, não para refundar a ordem, mas para dar um novo vigor à ordem. E a partir do Papa Leão XIII, a ordem ganha um novo vigor no mundo. E Leão XIII não só isso, mas Leão XIII beatificou alguns agostinianos e fez alguns cardeais agostinianos também. Então tinha um apreço de Leão XIII por eles. Talvez. Vamos ouvir aí nos próximos dias o que Leão XIV vai dizer. E é interessante quando você traz a questão, né? Aí a gente faz a análise, digamos, diplomática. Estados Unidos, Filipinas. Filipinas que foi colônia espanhola, mas que depois virou colônia americana. Então, a liberdade que a ordem se encontra nesses dois países, que não deixa de ter alguma coisa em comum. Pelo menos a devoção Immaculate Conception, Imaculada Conceição, é fortíssima nos dois países. Os senhores, surge aqui agora uma controvérsia ao que está sendo divulgado. Já teria havido um Papa agostiniano. É o que não, está... essa data, penso que falam de Martinho IV. Papa Adriano IV, mas está dizendo Ordem dos Cônegos Regrantes de Santo Agostinho. Sim, é 1100. É diferente. Creio que é do século XII. Aqui, exatamente, século XII, 1154. Então, é anterior à fundação da Ordem, que é do século XIII. Esse Papa, vamos dizer assim, você tem, vou pegar o exemplo da Ordem Franciscana, né? Sim. Então você tem na Ordem Franciscana as ordens menores conventuais e capuchinhos. Depois você vai encontrar uma série de outras ordens com o nome franciscano, mas que não estão vinculados à origem em São Francisco, mas à regra franciscana. Então, a inspiração a Santo Agostinho pode ser encontrada em outras, nos cônegos regulares, mas a ordem agostiniana, da qual o nosso querido Papa pertence, ela é de um outro século. Então, não podemos dizer que é a mesma origem. Até porque uma ordem de cônegos regulares é muito diferente de uma ordem de frades mendicantes. Portanto, a informação que é dada, no fundo, não consegue diferenciar uma realidade e outra, que até são bastante diferentes. As regras são diferentes, os propósitos são diferentes, o estilo de vida é diferente, completamente diferente. Não dá para... Já estamos desfazendo qualquer confusão que surja. Exatamente. É muito bom. Mas ainda sobre a ordem agostiniana, nós que estamos aqui lusófonos, e que estamos a falar para a nossa lusofonia, Brasil, Portugal, não podemos também esquecer uma outra realidade, é que os nossos países, as nossas culturas, também têm a sua presença. Ou seja, quer no Brasil, quer em Portugal, a Ordem de Santo Agostinho deu o seu contributo. Basta ver na minha diocese, diante do Palácio de Vila Viçosa, que era o Palácio Estival da família real, está o convento dos Agostinhos, que hoje em dia está o seminário menor, mas no fundo ali era o convento de Santo Agostinho, que era extraordinário, e não era o único, portanto, deu um grande contributo. E, ainda que falemos de uma ordem agostinha no sentido da missão, que é muito onde ela desenvolve, também não podemos esquecer que a ordem de Santo Agostinho também tem aqui a dimensão intelectual. Já no passado, como agora. Homens de profundo conhecimento, homens que estudam, homens de investigação. As suas bibliotecas dos seus mosteiros antigos são bibliotecas bem recheadas do ponto de vista da cultura, do saber, e ao mesmo tempo, ainda hoje, em Roma, são eles que têm a seu cargo o Instituto Agostiniano, que é aquele onde se estuda a patrística, que são cursos difíceis. Diga-se de passagem, o mais difícil de Roma. Exatamente. E são eles que têm esse
essa responsabilidade. Muito bem. Eu preciso encerrar esse bloco, mas é bonito ler isto aqui. Leão XIV, nascido Robert Francis Prevost. Já ficou para trás. O nome de batismo agora é Leão XIV. Vamos para o intervalo. A gente volta já depois para o último bloco desse programa. E aí vamos falar sobre o que o mundo já está dizendo do novo Papa. E vamos fazer as nossas análises agora e vamos fazer também as nossas críticas àqueles que apostaram nas bolsas. A igreja, de uma certa forma, quebrou a banca, quebrou as bolsas de aposta, não é? Porque tinha outros nomes fortes aí à frente. Intervalo, voltamos já. No coração da igreja, direto de Roma, com o novo Papa. Chegou agora, estava desligado, desconectado do mundo. Temos Leão XIV, o novo Papa da Igreja Católica. E o que o mundo já está dizendo do nosso novo Papa? Como está a repercussão do anúncio hoje, neste dia, do pontificado de Leão XIV? Os senhores já estão vendo, ouvindo, analisando aí alguma repercussão sobre hoje a eleição do Papa? Até o momento a repercussão foi muito positiva, né? Inclusive com os agostinianos aí celebrando a alegria do seu Papa de origem agostiniana, mas a igreja, né, se alegra e ainda não vi, graças a Deus, nenhuma crítica, embora a gente já espere alguma coisa, né, porque no início das congregações o cardeal Faro usou uma capa, né, o pluvial, que era o nosso querido Papa Bento, mas Bento não usou, ele usou, então as pessoas vão buscando sinais, né? Então não sei quais são os sinais, ainda não apareceram essas críticas, porém, até o momento a gente vive a alegria do anúncio, que é importante. O Padre Ricardo lembrava do grande papel dos agostinianos na evangelização, na formação, aqui em Roma, com o Instituto, né, que nos traz a reflexão e o estudo do tomismo. E no Brasil eles têm uma grande importância na Amazônia, né? Na Ilha de Marajó são os agostinianos que lá estão, né, fazendo o seu trabalho de canoa, que não tem como se deslocar na região a não ser de canoa. Então, o trabalho missionário que eles realizam, também a presença no Brasil, que é um continente, né, é um trabalho muito bonito e louvável que não só os agostinianos, mas os religiosos realizam naquele país tão grande que é o Brasil. Tem questionamentos também, perguntando, será que o Papa volta para o Palácio Apostólico? É uma pergunta que surge. O que os senhores já ouviram falar sobre isso? Vou trazer aqui, né, aquilo que a gente escuta das congregações gerais. Foi um pedido dos cardeais. Houve um pedido muito claro do Colégio Cardinalício que o novo pontífice, aí independente se era o prevosto ou não, que retomasse a residência, né, por uma questão até prática. Por exemplo, agora, né, a Santa Marta, ela foi construída para acolher os cardeais no conclave. Obviamente que nesse interstício ela é utilizada por monsenhores, pelos, né, prelados que trabalham na Secretaria de Estado. E o Papa Francisco não ocupava um quarto, ele ocupava um andar. E com as necessidades, ele, biblioteca, depois enfermeiro, e assim por diante, acabou. Então, para desocupar todo esse ambiente para que um cardeal pudesse estar, foi difícil, até porque o quarto mesmo dele ficou lacrado até agora, até esse momento. Então, foi um pedido, sim, dos cardeais para que o Papa ocupasse o Palácio Pontifício. Olha, notícia também que a gente tem aqui é de que Chicago, nos Estados Unidos, estão celebrando a eleição do Papa Bob. Era assim que ele era chamado lá. É bem americano. Mais destaque... Das primeiras impressões, eu estava bem na praça, não sei se os senhores estavam, mas eu estava bem na praça e as impressões foram... muita gente não entendeu, né, o Prevost, a pronúncia, e ficou, mas quem é? E depois, é um americano e tal. E começaram a perguntar quem era, e ao entorno de mim tinha alguns canadenses, britânicos e gente de Uganda, e me perguntando quem era. A impressão primeira foi muito positiva, porque eles começaram a me perguntar, mas quem... Tá, tudo bem, é um americano, mas o que ele faz? Eu comecei a dizer, ele foi missionário no Peru tal, e foi bispo lá, e era um curial, então um homem bem completinho. Eu, entre o estar na praça e aqui, dei uma olhadinha na internet, sobretudo para saber o que os líderes estão falando. Eu achei, sobretudo, os líderes americanos estão em festa, tanto dos democratas quanto dos republicanos. O presidente dos Estados Unidos
tá em festa, disse que está surpreso, mas festejou muito. O vice-presidente, que é católico, também ficou muito feliz. Até os ex-presidentes Biden e Obama também ficaram muito felizes. Acho que até agora ele vai ser um homem mesmo de ponte. Então a gente está começando a ver aí que se ele está conseguindo unir essas duas forças opostas, a gente pode ver que é um homem que vai fazer ponte mesmo. Há aqui vários pontos interessantes que temos estado a colocar em cima da mesa. O primeiro é sobre as opções que agora serão alvo de observação por parte dos mídias e por parte do mundo. Outra é a questão da sua nacionalidade e a outra é a questão da reação. Da reação das pessoas. Ora, eu começo pela reação das pessoas. Foi interessante ver na praça, porque também lá estava, mesmo à frente, e as pessoas à minha volta nem conseguiam perceber o nome do Papa, porque ninguém vivo se lembra de um Papa Leão, portanto tive de estar a dizer em várias línguas qual era o nome do Papa, mas a reação é entusiasmante, porque mais do que tudo a sua própria figura cativa logo, não é? Chama-nos logo a atenção e faz-nos ficar maravilhados, mas eu também vi pelas mensagens que fui recebendo da minha família e dos meus amigos, gostaram do discurso, gostaram da forma, da abordagem que o Santo Padre fez, e eu acho que isto já demonstra muito daquilo que é o acolher, e reparai que quando falo de família e amigos, falo de gente que está dentro da igreja, mas também de gente que não está tanto, que não vai tanto à igreja, ou que pode, se calhar, estar um bocadinho mais na franja, mais no átrio dos gentios, como dizia Bento XVI, e que também gostaram, porque, no fundo, sentem-se ligados à igreja, embora às vezes pensem que não estão, mas estão lá dentro e não se apercebem. Portanto, sentiram e perceberam que aquela linguagem do Papa era a sua, e que quem estava-lhe a falar não era alguém estranho, mas era o seu Papa, independente de ir mais vezes ou menos vezes à igreja. Esta é a reação das pessoas. Eu acho que o povo de Deus é muito sensato. O povo de Deus percebe quando tem diante de si um homem de bom coração e de boa vontade, que é isso que, no fundo, temos. Em segundo lugar, a reação dos líderes. Eles agora também sabemos que a diplomacia faz com que todos exultem de alegria. Veremos se depois conseguem fazer corresponder com uma certa atenção e, sobretudo, uma certa capacidade de diálogo àquilo que o Santo Padre vai propor. Mas também, diante de alguns receios, a Igreja distancia-se sempre destes centros de poder. Portanto, o importante, não podemos ficar muito presos, mas como ponto. E, por fim, é a questão apartamento ou não apartamento. Sabemos que o apartamento, o Papa Francisco disse que não tinha ido viver para Santa Marta por o Palácio Apostólico ser mais requintado. Pelo contrário, disse que tinha muito mais condições na casa de Santa Marta, mas obviamente que agora vão estar todos a olhar ao que é que o Papa usou ou deixou de usar. Mas isso é um perigo, porque diante de um homem que traz uma mensagem e que poderá fazer um grande bem à Igreja e ao mundo, se ficarmos a olhar a detalhes, vamos perder o comboio, vamos perder o trem. Mas, Padre Ricardo, lamentavelmente, as pessoas vão olhar os detalhes, né? E a gente tem que estar exatamente preparado aqui para dar esse suporte ao Papa. Eu acho que é um momento em que nós, sacerdotes, nós, comunidade, Canção Nova, precisamos estar muito atentos, né? Porque as pessoas, elas criam uma expectativa delas, né? E querem projetar a sua expectativa no daí vem a frustração. Então, a gente tem que estar muito preparado para isso, para que o Papa, como o senhor mesmo dizia, tenha essa liberdade de fazer o que ele quiser. Exatamente. E eu posso falar de detalhes? A nossa equipe consegue mostrar, depois da eleição, como foram os primeiros momentos e as primeiras imagens do Papa entre os cardeais. É possível isso? Conseguimos jogar? Se for possível, é um presente para quem está em casa. Está no ar. É um presente para quem está em casa agora ver exatamente as primeiras imagens depois de escolhido o novo Papa lá na Capela Sistina ainda. Veja aí, ele saindo agora. E veja, já ali como Papa eleito, depois de ter dito o seu sim, já está vestido ali também. E olha, da capela, Monsenhor André, ali ele está onde agora?
Não, ali não é a Capela das Lágrimas, não. Ali, Capela Paulina. Na verdade, o pontífice foi paramentado na chamada Sala das Lágrimas, depois ele passa pelos cardeais, Na quando nós Sistina. vimos, foi a Paulina e rezou, volta novamente, cumprimenta os cardeais, agora está cumprimentando o pessoal de casa, Puxa vida. que trabalhou com ele, foram 80 pessoas, né? 80 pessoas, além dos cardeais, que estavam lá em conclave, né? Fechados também, sem celular. Até porque eu lembro que... E juramentados. E juramentados. Passou um dos cerimoniários e falou assim, não posso nem falar no telefone, porque confiscaram o meu telefone. Tá aí. E o Papa está ali cumprimentando essas pessoas. Foi o último momento, a última imagem. Que bom que a gente conseguiu mostrar. São imagens do Centro Televisivo Vaticano. E agora eu tenho uma notícia que nós no Brasil vamos ficar tristes. Sabe por quê? Olha só, gente. A CNBB divulgou que ele estaria no Brasil na semana passada, porque estaria acontecendo, não fosse a morte do Papa Francisco, a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, e ele era um convidado. E tinha confirmado presença, estava com passagem comprada para estar no Brasil na semana passada. Com a morte do Papa Francisco, a CNBB então cancelou a conferência anual. Então, mas Prevost era um dos convidados. Você que está ouvindo esse barulho aí, são as sirenes de Roma passando agora, nosso microfone captando esse barulho enorme. Ninguém está passando mal não aqui, fica tranquilo. Não, aqui está todo mundo bem. Inclusive também nós teremos agora no final de maio a celebração dos 70 anos do CELAM, da Conferência Episcopal Latino-Americana, que também estava prevista uma presença, mas já corto agora, dou já um furo de reportagem, né? Opa! Porque está prevista assim uma viagem do Papa para Éfeso, na Turquia, para exatamente comemorar um momento tão especial que deixo agora com os historiadores. Sim. E eu apenas aqui acrescento, a visita do Cardeal Prevost ao Brasil, na Assembleia dos Bispos, que aconteceria no final de abril, começo de maio, era para pregar o retiro para todos os bispos do Brasil na Assembleia, um dia de retiro, e também participar de uma das maiores conferências episcopais do mundo. O ano passado quem pregou o retiro foi o Cardeal Parolin. Foi ele que deu a abertura, fez a pregação, e esse ano seria o Cardeal Prevost. Os bispos do Brasil podem até cobrar, o senhor está nos devendo agora uma visita, vamos ter que remarcar. Para o ano que vem. Pois é. Gente, mais algo a acrescentar ainda nessa reta final aqui do nosso programa, que a gente pode falar? Eu vou fazer aquela pergunta. Novamente, mais uma vez, a igreja quebrou a banca porque sempre às vésperas de conclave tem as apostas, os nomes fortes. A gente já, no primeiro bloco, mencionou que ele surgiu nos últimos 2 dias agora do conclave, como um nome que chamou a atenção, mas não estava nas bolsas de aposta entre aqueles que a imprensa divulgou. As verdadeiras bolsas de aposta em Londres e em outros países estavam abrindo as apostas para saber quem seria o novo Papa também. Ele não estava. A igreja quebrou a banca, não foi? Como nós dizíamos já no início, nos primeiros blocos, ele realmente não aparece inicialmente nos grandes nomes. Ele vai aparecer já agora, no final, até nas últimas congregações, ele começa a surgir esse nome. Outro nome que surgia, e eu confesso que era o meu medo, era o Cardeal Tempesta, que começava a aparecer também. Então, era o seu medo, ia perder o seu cardeal. A gente ia perder o cardeal, não sei se eu ia voltar para casa. Mas uma preocupação não foi, Rafael, que nós tivemos. A preocupação foi essa, porque, imagina, a gente está aqui e como será a nossa vida? Bom, a Igreja Universal também ia ganhar um presente. Eu diria que sim e não, que quebrou, sim, porque não estava entre aqueles nomes mais... Mas a gente sabe que tem 2 conclaves, O da mídia, que a mídia faz, e não falando mal, porque eu acho que a mídia faz o seu papel. A mídia tem que fazer isso mesmo, porque o Vaticano tem um grande soft power. Eu tenho falado isso nas minhas redes sociais. Tem muitos católicos que reclamam, a mídia não deveria falar sobre a igreja, não deveria falar. Deve, porque são 2 países que fazem parar o mundo para a eleição dos seus chefes, Estados Unidos e Santa Sé. Só esses 2. Então, é claro que o mundo tem que falar. Claro, as apostas aí, talvez não, mas a mídia fazer o seu papel tem que fazer. Não, mas aí, eu diria, Padre Rafael, a compreensão, você fala com a tua linguagem, Então, Exato. A linguagem que eles têm, a compreensão é essa. Então, você fica imaginando, vou ter uma eleição em Portugal, vou ter uma eleição nos Estados Unidos, no Brasil. Então, eu vou para as ruas, balotagem, e qual é a sua opinião? Você vai votar em quem? Então, isso é mais fácil. Agora, você traz
para a realidade da Santa Sé. Você pega os cardeais, tranca os bichinhos lá dentro, né? Pobre dos homens lá dentro, sem telefone, sem nada. E ninguém sabe o que vai acontecer. O nível de ansiedade vai ao teto, né? Inclusive, ninguém sabe o que aconteceu ontem. Não sei se vamos saber um dia. Porque demorou tanto aquela primeira votação. Rapidamente, nós temos 3 minutinhos e uma pergunta rápida aqui entre nós. A mídia está dizendo, igreja elegeu um Papa equilibrado e moderado. É isso mesmo? É exatamente aquilo que, já afirmei aqui várias vezes, foi um desejo dos cardeais, das congregações, né, gerais, um Papa moderado, um Papa equilibrado, um Papa que seja sinal de unidade, que nos traga exatamente aquilo que ele trouxe já na saudação inicial, que é a paz. E Padre Ricardo lembrava, não é a paz do mundo, não, é a paz de Cristo. Né? Eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. Então, isso aqui se esperava, exatamente que esse Papa seja esse instrumento de paz e seja um grande criador de pontes, um pontífice. Tempo esgotando. Acrescentaria a palavra completo. Equilibrado, moderado e completo. Curial, pastoral, homem de diálogo. Isto é, aquela busca pelo perfil durante as congregações, o perfil Exato. adequado, se aproximou. Se aproximou muito. Porque perfeito não existe, né? Perfeito não, é só Nosso Senhor. Mas o perfil completinho das congregações e do que se espera de um líder de uma grande instituição religiosa no mundo hoje. A gente não pode esquecer que, às vezes, de católicos, né, dentro de casa a gente esquece o alcance que a gente tem, mesmo para não católicos. Só para sublinhar que do meu lado tinham 2 britânicos que não são pentecostais, mas vieram e eu fiquei traduzindo para eles o que estava sendo dito e eles gostaram do discurso. Então, um pouco o que o Padre Ricardo falou. Ele cativa. Padre Ricardo. Dizer que, no fundo, o que temos agora diante de nós é um homem que consegue reunir o consenso dentro do Colégio de Cardeais. Vimos que consegue reunir o consenso entre os próprios políticos do mundo, consegue reunir o consenso e a admiração no povo de Deus, que todos nós fazemos parte. Então, a meu ver, o que nós temos por diante é um caminho a percorrer com o Papa, como ele também disse, citando o pai Agostinho, Santo Agostinho, não é? Que ilumina a sua ordem. Cristão convosco, bispo para vós. É bispo para esta diocese de Roma, Papa para o mundo. Cristão connosco, com Cristo no coração. Levando este Cristo ao coração do mundo. Ô, gente, quase madrugada já em Roma, nós temos que ir embora, não é? Nós temos que dormir, está todo mundo cansado aqui, não está? A Canção Nova vai ter que fazer um dormitório para os padres da próxima vez. Está todo mundo cansado aqui, mas o dia valeu e você de casa recebeu esse presente também, que foi esse programa aqui. Temos novo Papa, mas agora as coisas não acabaram ainda. Amanhã ele já celebra para os cardeais, não é isso? Já amanhã de manhã celebra na Capela Sistina, que já está sendo readequada para a celebração da missa do Pontífice com o Colégio dos Cardeais. E aguardamos todos ansiosamente a marca, ou melhor, a marcação da data da missa inaugural, que eu gostaria muito que fosse o 13 de maio, cairia muito bem, não é? Português aqui, por favor. Português e para a lusofonia. Com certeza. Por grandes devotos de Nossa Senhora. Sim. Mas, como ex-diplomata, eu posso dizer que a gente precisa de uma semana para que isso seja organizado. Então, acredito que seja no próximo sábado. Opa, tá aí. Da outra semana. Da outra semana. Obrigado a todos. Boa noite. Prazer grande tê-los. Boa noite. Tá aí. E obrigado a você também de casa. Que bom estarmos juntos aqui neste dia, nesta hora, nesta noite, para, mais uma vez, acrescentarmos agora um pouquinho mais de conhecimento sobre o novo Papa. Vamos ter muito tempo para isso. Viva Leão XIV! Viva Leão XIV! Viva o Papa! Viva! Boa noite e viva o mundo católico que está em festa.